costas e não ia conseguir chegar a tempo pra salvar ele. E aí jogou uma almofada perfeitamente na hora que ele tava caindo de cabeça. O bebê desse cara tava no sofá enquanto ele tava ocupado na cozinha, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando o bebê cai, ele chega na hora e salva ele usando a sua mão. O carrinho de controle remoto caiu da rampa e ia acertar exatamente a cabeça da filha dele. Só que o cara tem superpoderes e salvou ela. Pais que ativaram o super instinto. Esse cara tava dormindo com a cabeça embaixo do travesseiro, mas quando vê sua filha caindo, acorda na hora e salva ela. Esse pai percebeu que o seu filho ia cair de costas e não ia conseguir chegar a tempo pra salvar ele. E aí jogou uma almofada perfeitamente na hora que ele tava caindo de cabeça. O bebê desse cara tava no sofá enquanto ele tava ocupado na cozinha, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando o bebê cai, ele chega na hora e salva ele usando a sua mão. O carrinho de controle remoto caiu da rampa e ia acertar exatamente a cabeça da filha dele. Só que o cara tem superpoderes e salvou ela. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Objetos aleatórios que pessoas acharam e deixaram elas ricas. Primeiro, uma unha que um homem achou e vendeu por $12 mil. Em 2012, um homem chamado Alex estava trabalhando nos bastidores de um show da Lady Gaga, quando ele viu que uma unha dela voou do dedo dela. Ele não pensou 2 vezes e já guardou a unha no bolso com a intenção de vendê-la depois. Mas o que ele não sabia é que essa não era qualquer unha da Lady Gaga, e sim uma postiça feita por uma artista famosa chamada Aya Fukuda. Por isso a unha era considerada extremamente rara e foi vendida por $12 mil. Próximo, um sanduíche de queijo. Uma mulher dos Estados Unidos ficou chocada quando uma imagem que parecia muito a Virgem Maria apareceu no pão que ela estava fazendo. E ela vendeu o pão por $28 mil na internet. Michael Sparks estava fazendo compras quando viu um quadro e resolveu adquirir ele por $4. Só que quando ele chegou em casa, ele começou a achar o quadro meio feio e resolveu jogar ele fora. E quando ele foi fazer isso, percebeu que atrás do quadro tinha um papel. Esse papel era simplesmente uma cópia original da Declaração da Independência dos Estados Unidos. E ela foi vendida por $5 milhões. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50
3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Como as coisas são por dentro? Um ovo de tarântula é assim por dentro. E quando você abre, elas saem juntinhas assim. Essa coisa bizarra é a parte de dentro de um donut. Eu nunca mais vou ver eles do mesmo jeito. Esse homem colocou metal derretido dentro de um formigueiro pra fazer um molde e ver como ele é por dentro. E o resultado foi esse aqui. Impressionante. O interior de um violino, a parte de dentro de uma bola de boliche e, por fim, como uma geladeira fica por dentro quando tá fechada. And I'm gonna close the door in 3, 2, 1. Como as coisas são por dentro? Um ovo de tarântula é assim por dentro. E quando você abre, elas saem juntinhas assim. Essa coisa bizarra é a parte de dentro de um donut. Eu nunca mais vou ver eles do mesmo jeito. Esse homem colocou metal derretido dentro de um formigueiro pra fazer um molde e ver como ele é por dentro. E o resultado foi esse aqui. Impressionante. O interior de um violino, a parte de dentro de uma bola de boliche e, por fim, como uma geladeira fica por dentro quando tá fechada. And I'm gonna close the door in 3, 2, 1. Celebridades que se odiavam fora das telas. The Rock e Vin Diesel brigaram durante 6 anos, durante as gravações de Velozes e Furiosos. A briga começou quando The Rock acusou Vin Diesel de ser pouco profissional no Instagram. E aparentemente, depois disso, eles nunca mais gravaram cenas juntos. Drake e Josh brigaram sério quando Josh não convidou o Drake pro seu casamento. O Drake criticou ele publicamente e eles trocaram várias farpas em vários podcasts. Tom Hardy e Charlize Theron precisaram de um mediador no set de Mad Max, porque os seus estilos de atuação eram muito diferentes. Ryan Gosling e Rachel McAdams tiveram uma relação tão intensa e um diário de uma paixão que os outros atores constantemente precisavam intervir em brigas dos dois. Mas no filme eles têm uma química ótima. Blake Lively e a Layton se odiavam nos bastidores de Gossip Girl, porque tinham personalidades muito diferentes, mas na série faziam melhores amigas. Apesar de serem tia e sobrinho e um maluco no pedaço, Will Smith e Janet Hubbard se odiavam e tinham várias brigas sobre comportamento no set. Por fim, Casey Wilson odiava Tim Allen durante as filmagens de Meu Papai é Noel e disse que trabalhar com ele foi a pior experiência da sua vida. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem
sem máscara supostamente é esse aqui. A ordem do seu nascimento determina quem você é. Se você tem irmão, fica nesse vídeo até o final. Essa é a parte 1 de uma série de 4 vídeos pra determinar quem é o melhor irmão. Começando com o irmão mais velho. Um estudo de 2015 descobriu que eles são os irmãos que costumam ter o maior QI. Não só isso, como eles também são os mais ricos. Porque outro estudo descobriu que eles são os irmãos com a maior tendência a ganhar mais de 100 mil dólares por ano. Um dos motivos pode ser porque os pais passam mais tempo lendo e explicando coisas pra esses filhos. O que também explica o porquê eles são os filhos com as maiores notas. Mas nem tudo são flores. Esses filhos acabam também tendo que seguir regras mais rígidas. E costumam receber castigos e broncas piores dos pais do que os outros irmãos. Eles costumam ser extrovertidos, emocionalmente estáveis, persistentes e responsáveis. No trabalho, eles têm uma chance maior de virarem chefes e terem cargos de liderança. Por incrível